Imagine se, depois de décadas de trabalho duro, você chegasse à melhor fase da vida apenas para descobrir que o dinheiro que guardou com tanto cuidado não vale mais nada. Essa é a realidade cruel que assombra milhares de pessoas que confundem segurança com estagnação. Elas olham para o saldo da conta bancária e sentem alívio sem perceber que a inflação, esse ladrão silencioso, já devorou mais da metade do poder de compra do que acumularam. Nos últimos 20 anos, a inflação média no Brasil girou em torno de 6% ao ano, o que significa que aquele milhão que parecia uma fortuna hoje compra apenas 700 mil em bens e serviços. E se os preços dispararem ainda mais? A conta fica ainda mais assustadora. A verdade é que a maioria das pessoas comete um erro fatal. Acredita que manter o dinheiro parado é sinônimo de proteção. Mas o que elas chamam de segurança não passa de uma ilusão perigosa. Um investimento que rende 3% ao ano pode até preservar o número na tela, mas se a inflação estiver em 5%, você está, na prática, perdendo dinheiro, e nem percebe. É como um sapo em água morna, a temperatura sobe devagar, e quando você se dá conta, já é tarde demais. Não existe investimento 100% seguro. Quem promete isso está mentindo ou não entende do assunto. O que existe são escolhas inteligentes, trocas necessárias entre risco, retorno e liquidez. Você pode abrir mão de um pouco de estabilidade em troca de crescimento, ou sacrificar liquidez por um rendimento maior, mas jamais conseguirá ter tudo ao mesmo tempo: segurança máxima, retorno alto e acesso imediato ao dinheiro. É por isso que hoje vou revelar os 3 pilares que podem salvar sua tranquilidade na aposentadoria. Não são fórmulas mágicas, nem promessas de enriquecimento rápido. São estratégias testadas pelo tempo, que observei ao longo de décadas acompanhando investidores de todos os perfis. E o primeiro deles é o que chamo de aristocratas dos dividendos, empresas que ano após ano aumentam seus pagamentos aos acionistas, independentemente do que aconteça na economia. Essas não são ações comuns. São negócios com décadas de história que sobreviveram a crises, guerras, pandemias e mudanças de governo. Empresas como Coca-Cola e Johnson & Johnson não só mantiveram seus dividendos durante a crise de 2008, elas os aumentaram. Enquanto o mundo entrava em pânico, elas continuavam gerando caixa, porque vendem produtos que as pessoas compram em qualquer situação: refrigerantes, remédios, produtos de higiene. Aqui está o segredo que a maioria ignora: o que importa não é o preço da ação, mas o fluxo de caixa que ela gera. Se uma ação cai 30% em um ano, mas continua pagando dividendos crescentes, você não perdeu nada, pelo contrário, está ganhando mais. Enquanto os outros se desesperam com as oscilações do mercado, você recebe um cheque todo mês, como um salário vitalício. E é esse dinheiro que paga suas contas, não o valor da ação na tela do computador. Em 2008, quem tinha ações de empresas sólidas não precisou vender nada no fundo do poço. Recebia seus dividendos e esperava o mercado se recuperar. Já quem apostou em ações especulativas viu seu patrimônio evaporar da noite para o dia. Mas os dividendos não são apenas uma fonte de renda. Eles são um escudo psicológico. Quando o mercado desaba e todos ao seu redor entram em pânico, receber um pagamento regular lembra você de que as empresas continuam funcionando, as pessoas continuam consumindo e o mundo não acabou. Cada depósito na sua conta é uma prova de que sua estratégia está certa. E isso faz toda a diferença entre tomar decisões racionais e agir por desespero. Além disso, os dividendos crescentes protegem você da inflação. Se uma empresa aumenta seus pagamentos em 7% ao ano, enquanto a inflação está em 5%, você não está apenas mantendo seu poder de compra, está ganhando mais. Compare isso com um título público que rende 4% fixos. Enquanto a inflação corrói seu dinheiro, você não tem como se defender. Claro, alguém sempre vai dizer: mas e se a empresa cortar o dividendo? É possível, mas improvável. Empresas que aumentam dividendos por 25, 30 ou até 50 anos seguidos não vão arriscar sua reputação por um trimestre ruim. Para elas, a confiabilidade é mais importante do que qualquer lucro imediato. A Johnson & Johnson, por exemplo, aumentou seus dividendos todos os anos desde 1963, mesmo durante guerras, recessões e pandemias. Se você tivesse comprado ações dela na sua aposentadoria, hoje estaria recebendo muito mais do que investiu inicialmente, independentemente do que aconteceu no mercado. Agora, aqui está a parte que poucos entendem. Os dividendos não são sobre ficar rico, mas sobre permanecer rico. Não é sobre ganhar dinheiro rápido, mas sobre construir uma renda que dure décadas.
Quando monto uma carteira de aposentadoria, aloco entre 40% e 50% do capital em um portfólio diversificado de aristocratas dos dividendos, com ações de setores como consumo básico, saúde e indústria. São empresas que vendem produtos que as pessoas precisam, não o que elas querem. E isso faz toda a diferença em momentos de crise. Mas há um detalhe crucial: essas empresas não são emocionantes. Elas não prometem revolucionar o mundo, nem dobrar seu dinheiro em um ano. Elas vendem sabão, pasta de dente e refrigerante, coisas que as pessoas compram há décadas e continuarão comprando. E é justamente essa previsibilidade que as torna valiosas. Enquanto as empresas de tecnologia vêm e vão, as que produzem bens essenciais permanecem. Quando você tem 75 anos e depende dos seus investimentos para viver, não quer se preocupar se a empresa que você comprou ainda existirá daqui a 10 anos. Quer ter certeza de que, mesmo com o gestor medíocre no comando, o negócio não vai à falência da noite para o dia. Sei que alguns vão argumentar: e as ações de tecnologia? Não deveríamos investir no futuro? A resposta é simples: deixe os jovens arriscarem. Eles têm tempo para se recuperar dos erros. Você não. Isso não significa evitar todas as empresas de tecnologia. Microsoft e Apple, por exemplo, já se tornaram aristocratas dos dividendos. Mas comprar ações especulativas de startups na esperança de encontrar o próximo unicórnio não é investir, é apostar. E apostar na aposentadoria é um luxo que poucos podem se dar. Para ilustrar, imagine que você se aposentou em 2000 com R$1 milhão. Metade foi para aristocratas dos dividendos, e a outra metade para ações de tecnologia. Em 2002, sua carteira de tecnologia teria caído 70%, enquanto os dividendos teriam perdido apenas 20%. Mas aqui está a diferença crucial: os dividendos continuaram pagando, enquanto as ações de tecnologia não geraram nenhum retorno, muitas até faliram. Em 2020, sua carteira de dividendos não só teria se recuperado, como estaria pagando muito mais do que no início. Enquanto isso, quem apostou em tecnologia passou 2 décadas se perguntando se havia feito a escolha certa. Enquanto você dormia tranquilo, recebendo seus cheques, eles viviam no limbo da incerteza. Esse é o verdadeiro abismo entre investir e especular. Investir é sobre evitar erros fatais. Especular é sobre acertar todas as vezes, algo impossível. E a melhor maneira de evitar erros é possuir empresas que já provaram, ao longo de décadas, que conseguem resistir a qualquer tempestade. O segundo pilar da sua segurança na aposentadoria é ainda mais simples, e é justamente por isso que a maioria das pessoas não consegue segui-lo: os fundos de índice. Não é preciso ser um gênio das finanças para entender que, no longo prazo, o mercado como um todo sempre sobe. Desde 1928, o S&P 500 rendeu cerca de 10% ao ano, em média. Claro, houve anos de queda de 30% ou 40%, mas quem manteve o investimento viu seu dinheiro se multiplicar. O problema é que os seres humanos não conseguem ficar parados. Eles querem agir, querem sentir que estão no controle. Então trocam de fundos, seguem dicas de especialistas, vendem na baixa e compram na alta. E é assim que perdem dinheiro. Um fundo de índice resolve esse problema de uma vez por todas. Com uma única aplicação, você compra um pedacinho de milhares de empresas, sem precisar escolher nenhuma. Não importa se a Apple lança um novo iPhone ou se a Tesla tem um trimestre ruim. Você não está apostando em uma empresa, mas no sistema como um todo. E o sistema, ao longo do tempo, sempre vence. Warren Buffett, um dos maiores investidores da história, já disse inúmeras vezes: para a maioria das pessoas, comprar um fundo de índice de baixo custo e nunca mais mexer nele é a melhor estratégia. Não é preciso ser um expert. Não é preciso acompanhar notícias. Basta comprar e esquecer. Mas por que isso é tão difícil? Porque exige paciência. As pessoas querem resultados imediatos, querem sentir que estão fazendo algo. E é justamente essa necessidade de ação que as leva a cometer erros. Estudos mostram que o investidor médio rende menos do que o mercado porque compra na euforia e vende no desespero. Um fundo de índice elimina essa tentação. Ele não permite que você faça ajustes emocionais. Você compra, e pronto. O fundo se rebalanceia automaticamente, vendendo as ações que subiram demais e comprando as que caíram. Você não precisa fazer nada. E tem mais, um fundo de índice é perfeito para quem está envelhecendo. Com o passar dos anos, nossa capacidade de tomar decisões complexas diminui. Nossa memória falha, nossa paciência se esgota, e ficamos mais vulneráveis a fraudes e conselhos ruins. A última coisa que você precisa na aposentadoria é de um investimento que exija atenção constante.
Você precisa de algo que funcione sozinho, mesmo que você não esteja prestando atenção. Um fundo de índice é exatamente isso. Além disso, ele protege você das armadilhas emocionais. Quando você tem ações individuais, cada notícia ruim parece um ataque pessoal. Será que devo vender? Será que essa empresa está com problemas? Com um fundo de índice, você não se importa com o desempenho de uma empresa específica. Você possui todas elas. E no longo prazo, o mercado sempre sobe, porque o capitalismo funciona assim. As empresas ruins são substituídas pelas boas, e o fundo ajusta sua carteira automaticamente. Na minha carteira de aposentadoria, aloco entre 30% e 40% do capital em fundos de índice de baixo custo. A taxa de administração deve ser inferior a 0,10% ao ano. Cada ponto percentual a mais que você paga em taxas é dinheiro que não estará trabalhando para você nas próximas décadas. E no longo prazo, essas pequenas diferenças se transformam em fortunas. O fundo de índice não é emocionante. Não vai fazer você se sentir um gênio das finanças. Mas é exatamente por isso que funciona. Ele não depende da sua habilidade de prever o futuro, nem da sua capacidade de resistir ao pânico. Ele depende apenas de uma coisa, do fato de que ao longo do tempo as pessoas continuarão trabalhando, inovando e criando valor. E isso é uma aposta que vale a pena fazer. Juntos, os aristocratas dos dividendos e os fundos de índice formam a base de uma aposentadoria tranquila. Um garante renda estável e proteção contra a inflação. O outro garante crescimento no longo prazo, sem exigir que você faça nada. E o melhor de tudo, ambos são chatos. Não prometem riqueza rápida, nem histórias emocionantes para contar no jantar. Mas é justamente essa monotonia que os torna poderosos. Porque no fim das contas, a riqueza não é construída com apostas arriscadas, mas com consistência. E consistência é o que vai permitir que você durma tranquilo, sabendo que não importa o que aconteça no mundo, seu dinheiro continuará trabalhando para você. E é justamente essa previsibilidade que transforma o medo em confiança. Porque quando o mercado desaba, a maioria das pessoas age por instinto, vendem na baixa, compram na alta, trocam de estratégia a cada notícia. Mas você não precisa fazer nada. Seu dinheiro já está posicionado no único lugar que realmente importa, no todo. E o todo, por definição, sempre se recupera. O que ninguém te conta é que a verdadeira riqueza não está em acertar o timing, mas em eliminar a necessidade de timing. Quando você possui o mercado inteiro, não precisa adivinhar qual setor vai performar melhor este ano, qual CEO vai surpreender ou qual crise geopolítica vai abalar os mercados. Você simplesmente é o mercado. E o mercado, com todas as suas crises, bolhas e colapsos, sempre encontrou um jeito de subir no longo prazo. A questão não é se ele vai se recuperar, mas quando. E enquanto você espera, seu dinheiro continua trabalhando silencioso, implacável, sem drama. Há uma ironia cruel nisso. As pessoas passam a vida buscando o investimento perfeito, a ação que vai multiplicar seu capital da noite para o dia, o guru que vai revelar o segredo do sucesso financeiro. Mas o segredo sempre esteve na simplicidade. O mercado recompensa quem faz menos, não quem faz mais. Quanto menos você interfere, melhor. Porque cada decisão que você toma, comprar, vender, trocar, hesitar, é uma oportunidade de errar. E no mundo dos investimentos, errar é caro. Não só em dinheiro, mas em tempo, em energia, em paz de espírito. Pense nisso. Quantas horas você já gastou analisando balanços, acompanhando notícias econômicas ou discutindo estratégias com amigos? Quantas noites você perdeu de sono imaginando se deveria manter aquela ação que caiu 15%? Quantas vezes você se convenceu de que dessa vez era diferente, só para ver o mercado provar que não era? Agora imagine se todo esse tempo tivesse sido investido em viver, em estar com a família, em viajar, em aprender algo novo, em simplesmente não se preocupar. Porque no fim das contas, é para isso que serve o dinheiro, para comprar liberdade. E a liberdade mais valiosa de todas é a liberdade de não ter que pensar em dinheiro o tempo todo. Os críticos dirão que investir em índices é conformismo, que é aceitar a mediocridade. Mas eu pergunto, o que é mais medíocre? Passar décadas tentando superar o mercado e falhar 90% das vezes, ou simplesmente ser o mercado e vencer sem esforço? A história está cheia de gênios que quebraram tentando ser espertos demais. Enquanto isso, os investidores mais ricos do mundo, os Buffetts, os Mungers, os Dalios, não construíram suas fortunas apostando em ações individuais, mas sim em possuir o maior número possível de empresas, da forma mais barata e eficiente possível. Eles entenderam algo que a maioria nunca vai entender: o mercado não é um jogo a ser vencido, mas uma força a ser aproveitada. E aqui está a parte que ninguém quer ouvir.
O maior risco que você corre não é o mercado cair, é você. Sua impaciência, seu ego, sua necessidade de se sentir no controle. O mercado vai cair, vai subir, vai oscilar. Isso é inevitável. O que não é inevitável é você reagir de forma estúpida. E é aí que entra o terceiro pilar, o caixa estratégico. Porque quando você tem dinheiro suficiente para cobrir anos de despesas, o mercado pode fazer o que quiser. Você não precisa vender na baixa. Não precisa entrar em pânico. Não precisa fazer nada. E é justamente essa indiferença que te coloca em vantagem. Porque no fundo, investir não é sobre dinheiro. É sobre comportamento. É sobre ter a disciplina de fazer o óbvio quando todos ao seu redor estão fazendo o complicado. É sobre resistir à tentação de agir quando a ação parece urgente, mas é desnecessária. É sobre entender que, na maioria das vezes, a melhor decisão é não decidir nada. E é por isso que os três pilares funcionam. Porque eles não exigem que você seja brilhante. Eles exigem que você seja paciente. Que você seja consistente. Que você seja, acima de tudo, humano com todas as suas fraquezas, mas também com a capacidade de aprender com elas. Então, quando alguém te disser que investir é complicado, que você precisa de uma estratégia elaborada ou de um consultor caro, lembre-se, a simplicidade é a arma secreta dos ricos. Porque enquanto os outros estão ocupados tentando ser espertos, você estará ocupado sendo livre. E no fim das contas, a liberdade é o único retorno que realmente importa.